Eu me chamo Carlos Xavier, estou na direção do museu desde 2010. Eu venho do setor privado, né? A minha base foi trabalhando na cidade do Cerro, mas no setor privado. E em 2009 eu tive a oportunidade, eu fui chamado para desenvolver um trabalho terceirizado na casa. Fiquei aqui 10 meses trabalhando como serviço terceirizado. E na época, uma das pessoas que me deu um grande apoio, que é o ex-diretor Daniel Barreto, hoje ele está no Museu de Belas Artes, ele pediu remoção para o Museu de Belas Artes e precisava indicar algumas pessoas para a direção do Museu Carlos Ottoni. E eu fui uma dessas pessoas indicadas, passei por um processo seletivo em Brasília, no Instituto Brasileiro de Museus, já havia criado, em 2009, né, já havia criado o Instituto Brasileiro de Museus e fui selecionado. Desde então, do dia 5 de janeiro de 2010, assumi a direção. Daquele período, nós tínhamos aqui uma equipe muito reduzida, era somente eu e mais dois servidores de carreira. A equipe de terceirizados não era o corpo técnico igual nós temos hoje, era um pouco reduzido também. E naquele momento a gente buscou a tentar desenvolver as nossas ações com a equipe que nós tínhamos naquele momento. E aí no finalzinho, meados de 2010, o IBRAM fez o concurso em que nós recebemos cinco servidores, né, para desenvolvimento das nossas ações. O que me influenciou e que me deu força nesse período de trabalho aqui dentro da casa foram meus parceiros de trabalho que eu tenho aqui hoje, que eu conto com o apoio deles a todo momento, o Isidoro e o Eudes, a equipe técnica que chegou logo na metade de 2010, no início de 2011, que a gente recebeu, o apoio do Instituto Brasileiro de Museus, que nós fomos crescendo juntos com o desenvolvimento das nossas ações. O IBRAM foi desenvolvendo as suas ações em Brasília, mantendo a nossa instituição, buscando recursos para reforma, recuperação da casa, manutenção da edificação, abertura do museu ao público. Junto com isso, eu tive um grande apoio da comunidade. Por ser serrano, a comunidade, eu acredito que me abraçou, aceitou o trabalho que no início foi um pouco árduo, a gente teve um pouco de dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente teve esse apoio. A gente sempre conta muito com parcerias dos conselhos que nós participamos aqui dentro do museu. Nós temos aqui também o Instituto Estadual de Floresta, que foi um grande parceiro nosso. A Associação de Amigos do Cerro, a ACE é um grande parceiro. O Memorial do Vale, as associações de bairros que nós temos aqui próximo ao Museu Casa dos Ottoni também foi um grande parceiro e que nos trouxe e que nos deu força, né, para a gente estar de portas abertas até hoje e atendendo o público da melhor maneira possível. Eu particularmente, eu não era do setor público, não tinha conhecimento do setor museal, e o Daniel Barreto, que é o ex-diretor, me deu um grande suporte, um grande apoio para ter um entendimento que hoje ainda não considero que eu tenho total conhecimento. Todo dia estou buscando aprender um pouco a mais, até porque nada é estático, né? O patrimônio, a forma de percepção do acervo, da preservação, ela muda a todo momento. Então, a todo momento a gente tem que estar estudando, ouvindo outras pessoas, reconhecendo, fazendo um feedback, uma análise de si próprio e do ambiente que a gente está inserido. Um dos engenheiros que fez a reforma do ginásio, eu fui lembrar dele depois, mas por causa do vídeo, um vídeo que foi até produzido pelo IFAM, Pro Memória, da reforma do ginásio, o Altino. Ele foi professor meu na pós-graduação. Ele deu aula para mim em 2002. Eu fiz uma especialização em Patrimônio Cultural na Contemporaneidade na PUC, em Belo Horizonte. Eu sou formado em administração aqui em Cerro pela PUC Minas e fiz essa especialização em Belo Horizonte em 2011 e 2012. E o Altino, dos arquitetos, né, engenheiros, desculpa, que fez a reforma do ginásio, acho que na década de 80, né? Foi em 87, essa grande reforma. Acho que foi isso. Eu conversando com ele na aula, eu assim, Altino. Por acaso foi o senhor que fez essa reforma no ginásio, ele confirmou.
Então na época, a gente conversou sobre várias coisas, várias ações que foram feitas naquele período dentro da cidade do Cerro, inclusive pela influência do próprio SFAM, né? O próprio SFAM que trouxe e que conseguiu fazer essa preservação. E hoje o impacto que o SFAM e IFAM trouxe para a cidade naquele período e que traz até hoje, eu acho que a gente tem um grande benefício de conseguir ainda manter essas características que o Cerro ainda preserva. Essa característica, como que eu posso dizer, qual que é a palavra que fugiu aqui agora? Não é nem centenária, né? Essa característica setecentistas, né? Então nós temos uma grande paz, um grande agradecimento desse papel que o SFAM e o IFAM ainda desenvolve, o IFAM desenvolve até hoje. Eu, como Carlos, né, a minha infância, eu estudei em escola pública, fui da escola, minha base foi no Jardim primeiro, o pré foi no Jardim Irmã Carvalho, se eu não me engano o nome, depois estudei primeira a quarta na escola João Pinheiro, fiz o ensino médio no ginásio, formei em administração pela PUC Minas e fiz uma especialização pela PUC Minas em Belo Horizonte. A minha infância, eu confesso que eu frequentava a Chácara do Barão, não havia frequentado o Museu Casa dos Ottoni na minha infância, mas na adolescência eu vinha visitar com o público da escola. A minha infância ela foi uma vivência maior na Chácara do Barão, até por morar do lado, por estar próximo, mas sempre eu lembro que lá tinha uma biblioteca com algumas revistinhas infantis, né? Eu lembro que eu entrava lá, a gente não alugava, mas pegava emprestado essas revistinhas para poder fazer a leitura em casa. Então era um ambiente, era um quintal da minha casa, era um local onde que eu utilizava para um momento de distração. Naquele período eu via o Cerro recebendo muito esporadicamente alguns visitantes. E eu pensava na época em ser professor, fazer letras e especializar em línguas. Que a minha vontade era de trabalhar como guia e como intérprete na cidade do Cerro. E aí depois, eu não me lembro o ano, tinha um rapaz aqui no Cerro que chama ele não mora aqui mais, mas o nome dele é Edmilson. Ele deu um curso de preservação patrimonial. E aí eu lembro que eu fiz esse curso, se eu não me engano, eu acho que foi em 2002 ou em 2003. E eu trabalhava num restaurante Itacolomi, que era um dos restaurantes da Dona Lucinha. A gente vendia bastante queijo nessa época, 2002, 2003. A gente recebia vários visitantes de Diamantina que vinham, passavam por Diamantina, não pernoitavam no Cerro, usavam o Cerro só de passar e retornar para Diamantina. E a gente vendia vários queijos para esses visitantes. Eu ficava pensando, gente, por que esses visitantes não ficam aqui no Cerro? O que nós podemos fazer para esse visitante ficar aqui no Cerro? E eu, naquele mundinho meu ali, naquele trabalho meu ali, eu ficava pensando assim, o que eu posso fazer? Então eu tentando vender aquele produto, aquele queijo, dentro do restaurante, eu tentava contar um pouco da história do curso que eu tinha feito com o Edmilson naquele período, já tinha um conhecimento mínimo para tentar atrair aquele visitante e fazê-lo retorná-lo para a nossa cidade. O que, ao meu ver, naquele período eu achava um pouco impossível, né? E aí, em 2009, surgiu a oportunidade de entrar para o Museu Casa Ottoni. E aí eu falei assim, não, agora eu vou poder aprender um pouco mais e tentar colocar em prática tudo que eu aprendi no meu curso de administração e desenvolver essas ações dentro do museu. Até que em 2010 eu acabei assumindo a direção da casa. Nesse período, né, em que eu chego na casa em 2009, eu tenho uma base que eu posso fazer um agradecimento aos meus professores, né, do nível médio, em que eu tive o estudo todo na Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, né, foram vários professores que nos apoiavam, né, que apoiavam todos os seus alunos, né. E quando eu entrei na casa eu tive muito apoio do Isidoro, do Eudes, que foi uma base para eu ter esse conhecimento que tenho hoje. E agradeço aos meus pais também, que sempre me influenciaram a correr atrás e a buscar esse conhecimento para poder desenvolver o trabalho aqui dentro da instituição. Hoje, no que eu consigo desenvolver na casa, e se eu for analisar todo o meu histórico, a minha base, a minha adolescência,
ela acaba sendo um reflexo dos meus pensamentos na minha adolescência e na minha infância. Aquele propósito que eu tinha de fazer, de estudar letras, de ser um intérprete, de ser um guia, não concretizou a este ponto, mas eu consegui hoje desenvolver, eu consigo hoje desenvolver ações que possa trazer aquele público que naquele período meu vendendo queijo no restaurante, trabalhando no restaurante, eu não conseguia, eu me sentia de mãos atadas para trazer aquele público. Hoje eu consigo desenvolver ações aqui dentro da instituição, dentro dos museus, ajudar a cidade a atrair esse público e fazer com que ele permaneça e desfrute dos nossos atrativos. O Carlos de hoje, ele diria para o Carlos do passado, valeu a pena o esforço, mas poderia ser um pouco mais. Eu me cobro muito e acho que tudo que eu faço às vezes é um pouco abaixo do que eu poderia fazer. Mas eu sei que a minha base, a minha estrutura me fez chegar até aqui. Eu tenho toda essa gratidão e esse reconhecimento.